Essa semana eu trouxe aqui à tribuna desta casa essa matéria do jornal A Crítica, que falava da investigação do Ministério Público com a fotografia de 3 colegas, do Ferraz, do Bi e do Sidney Leite. Eu vim para a tribuna fazer o que eu já tinha feito antes, de forma educada, respeitosa, compreendendo o papel do jornalista e da imprensa, mas esclarecendo a situação que envolvia o meu nome. E eu vou repetir rápido. No ano passado, a minha declaração de imposto de renda, ela tinha um valor. Eu não tinha como incluir na minha declaração de imposto de renda, que serviu para o TRE, uma casa na cidade de Altazes, que eu só pude incluir na minha declaração de bens quando eu cheguei aqui. E que esta casa já está incluída na declaração da Receita Federal, agora de 2015. Eu tenho aqui a comprovação. Quando eu fiz esses esclarecimentos aqui da tribuna, a crítica veio com uma outra matéria maravilhosa. Mais 3 são investigados, colocando a foto do Sinésio, a minha e a do adjunto. Ontem. Qual é o resultado disso, por mais que se explique? Eu tenho um filho de 16 anos, que ontem, ao sair do seu colégio, veio até esta casa, querendo saber de mim o que era isso, em que eu estava sendo investigado, porque os seus colegas de colégio foram até ele para saber o que estava acontecendo com o pai dele. E eu vou dizer para vocês o que estava acontecendo comigo. Eu peguei o mesmo material que eu apresentei nesta tribuna e que eu fiz questão de que fosse entregue à Janaína, que é a competente jornalista do jornal A Crítica, que fez este levantamento, e que em nada eu posso aqui criticá-la ou qualquer coisa que o valha. Só que, preocupado, e eu queria dizer uma coisa a vocês que estão agora todos me observando. Eu tenho uma vida simplória. Eu já ajudei muita gente na minha vida, fruto da vida que eu decidi seguir. E aí, na vida pública, eu procurei ampliar isso muito mais. Então, tem 3 coisas na vida que me fazem um mal danado: fofoca, gripe e dívida. Eu só compro aquilo que eu posso pagar. E na hora em que Deus me dá a chance de chegar aqui para falar pelas pessoas, defendê-las, eu tenho um cuidado enorme para que eu não faça alguma coisa que eu possa deixar o meu filho Lucas como estava ontem, de saia justa, sem saber o que dizer para os seus colegas. Aí, eu fui ao Ministério Público, sem ser intimado, sem ser notificado, sem ser chamado, sem ser convidado, porque eu acho que isso é o que nos obriga a partir da hora que a gente chega aqui, é ter a vida devassada, mesmo que seja de forma injusta. Eu fui ao Ministério Público e lá, deputado Bosco Saraiva, eu encontrei o promotor Ronaldo Andrade, que ao explicar para ele tudo isso, ele disse: eu quero lhe cumprimentar e lhe agradecer. Homem público, eu acho que tem que fazer isso mesmo que o senhor fez, mas não é preciso. Dia 11, eu já tinha dado um despacho aqui a respeito da sua denúncia, em que eu mandei arquivá-la. Então, o Ministério Público arquiva um procedimento dia 11, uma semana depois. O jornal, a empresa que eu já tive a honra e o orgulho dela fazer parte, de um homem que eu devoto todo o respeito e consideração, que o Serafim, antes de ontem, acabou aqui de falar do seu Humberto Calderaro Filho. Eu conheço a dona Rita, conheço a Cristina, conheço seus filhos, conheço a todos. Mas a nenhum deles eu me sinto no direito de bajular. Nem a eles e nem a ninguém. E deputado Bosco,
Eu vou ler trechos da peça do Ministério Público. Ele diz aqui, numa parte, eu vou entregar para a imprensa isso. Se a Janaína estiver aqui, eu quero entregar isso para a Janaína, porque eu vou pedir, pelo amor de Deus, ao jornal A Crítica, que tenha a grandeza do coração do seu Humberto Rubilar, que também trabalhou muitos anos lá e trabalha. A Crítica tem o dever ético, moral, sem precisar que se recorra à lei de imprensa, Maciel, de botar a minha fotografia e dizer que este procedimento de investigação com relação a mim, ele está arquivado. Arquivado. Porque senão a crítica não será mais por mim, o órgão de comunicação, o jornal que eu participei, que eu ajudei e que eu vi ser construído. E o seu Humberto se preocupava muito em defender os injustiçados. O seu Humberto brigava em defesa do nosso Estado. Na verdade, seu Humberto foi um patrimônio de todos nós. Mas eu quero, senhores deputados, diz o promotor, realizada a pesquisa no site do TRE, foi obtida cópia da declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral, não em outubro de 2014, como afirma a reportagem. Não em 2014, Dermilson, como afirma a reportagem, mas em julho de 2014, por ocasião do registro de candidatura, que ora é juntada a esta notícia de fato. Não se logrou obter, no entanto, cópia da declaração de bens do deputado Saba Reis no site da Assembleia. Ele vai mais adiante e diz, não se vislumbra, pois, que por simples indícios da análise da documentação que compõe o que ora é juntado ao presente tombamento, que a evolução patrimonial do deputado estadual Saba Reis haja resultado de atos que tenham relação com eventuais outras funções públicas exercidas pelo mesmo. E diz mais o promotor, destarte, não se observa a existência de ofensa concreta ou iminente a direito ou interesse cuja tutela protetiva esteja a cargo do Ministério Público, não sendo lícito instaurar-se um procedimento investigatório por pura ilação. A ninguém, nem mesmo ao Ministério Público, é dado o direito de se utilizar do procedimento investigativo para atingir homem público, sem que estejam presentes indícios ou justificações concretas, sérias. Não se pode investigar baseado apenas na criação intelectual de quem quer que seja. Ademais, no que se refere à generalidade da denúncia, por várias vezes tem-se observado o abuso, eu vou repetir o que ele diz, tem-se observado o abuso do direito de acionar o Ministério Público, o que se comprova com a denúncia do tipo aqui analisada, Bosco. E ele fecha dizendo, após o decurso do prazo recursal e ausente manifestação do denunciante, arquivem-se os autos desta PRODEP, registrando na planilha de controle e no sistema Arquimedes. Cumpra-se Manaus, 11 de maio de 2015, Ronaldo Andrade, promotor de justiça. Eu não tenho dúvida que todos nós só passamos, e eu vou encerrar, presidente, todos nós só passamos pelo que a gente tem que passar. Eu não discuto o direito da imprensa de vasculhar, tentar colocar alguém em saia justa, como me colocou, não discuto. Mas pouca gente nessa terra, até dentro do jornal A Crítica, tem a vida correta,
os atos decentes como eu tenho. Desafio quem quer que seja, e qualquer reparo, porque quando eu me justifiquei aqui da Assembleia explicando, o jornal A Crítica veio diferente, veio dizendo, mais 3 investigados, Bosco. Não fez questão de colocar a minha posição. Mas o que a Crítica colocou, uma semana antes, já estava arquivado no Ministério Público. Por isso, presidente, quero que Vossa Excelência me desculpe, mas eu, inclusive, Vossa Excelência sabe que eu passei um problema sério semana passada, mas isso acaba me afetando muito mais, porque o que pessoas já tentaram saber de mim, o que se trata, por que eu estou sendo investigado, mas o que, na verdade, me emocionou, me chocou, foi o fato do meu filho, do Lucas, ontem, vir até aqui na Assembleia saber de mim o que estava acontecendo comigo. Era o que eu tinha que dizer, muito obrigado.